Olá, tudo bem? Eu sou Carla Jacobsen e hoje eu quero começar uma série de vídeos com papo de mulher. Eu quero falar com você, mulher. Eu quero trazer vários temas para a gente conversar aqui e dialogar sobre isso. Temas do nosso dia a dia, do nosso universo feminino. E hoje, então, eu quero começar a falar sobre relacionamentos. Porque nós somos seres sociáveis, nós vivemos em sociedade. E isso faz com que a gente precise aprender, né, um certo comportamento quando nós estamos dentro de um grupo, de uma sociedade onde tem determinados valores, a gente tem uma certa cultura. Mas, primeiramente, eu quero falar sobre um dos relacionamentos mais importantes que a gente tem. Até porque nós temos os relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, relacionamentos na área de trabalho, as nossas amizades, mas tem um relacionamento que é muito, muito, muito importante e que por vezes a gente deixa de lado. Mas ele é a base para que a gente consiga se relacionar com outras pessoas. E que relacionamento é esse? É o relacionamento com a gente mesma. Quantas vezes a gente não consegue se relacionar com outras pessoas porque a gente não está bem com a gente? A gente não consegue se entender, não consegue compreender quem somos de verdade, quais são os nossos valores, o que nos move na vida. E por isso acaba, né, tudo isso acaba afetando o que a gente, como a gente vai se relacionar com o mundo externo. A gente precisa trabalhar o relacionamento interior, o relacionamento com a gente. E aí alguns pontos são importantes. Por que esse relacionamento ele é tão difícil? Porque muitas vezes a gente vem nesse modo automático aí e acaba se deixando de lado. A gente não se enxerga. A gente enxerga o exterior, nós enxergamos os outros relacionamentos, mas esquecemos de nos olhar, de cuidar de si. E quando eu falo em valores, a gente precisa então pensar nesse relacionamento. Porque eu, por exemplo, levei anos para definir os meus valores, entender quais eram os meus reais valores. Porque eu sempre colocava os outros na frente como valor. As outras coisas, família, ou o trabalho, os amigos, o relacionamento amoroso, e eu não me enxergava. E o que aconteceu? Eu acabei adoecendo. Muitas vezes eu não estava bem comigo mesma, não conseguia me relacionar com as outras pessoas, mas acabava também botando a culpa nessas pessoas. Achava que o problema era fora. Só que quando a gente tem isso muito bem resolvido, a gente vai entender qual é a nossa parcela de contribuição dentro dos relacionamentos fora. A nossa parcela de contribuição e também de culpa nos relacionamentos amorosos, nas dificuldades, por vezes, de relacionamentos familiares, na dificuldade de termos amigos e também nas relações de trabalho. E aí alguns pontos são importantes. Quando a gente fala de relacionamento interior, entender quem a gente é. Um dos fatores que a gente precisa trabalhar aí é entender sobre autoaceitação. E o que é autoaceitação? É olhar para si, é se enxergar. Tu para na frente de um espelho e te olha, mas não só a questão externa. É tu olhar para o teu interior. É tu entender realmente que tu tem determinado gosto, que tu tem determinadas ideias, determinados pensamentos. E entender por que tu é assim. A autoaceitação é olhar para ti, realmente te enxergar, ver quem tu é de verdade e
compreender que tu tem limitações, que tu tem dificuldades, mas que tu tem muitas qualidades, tu tem muita coisa boa para trazer aí para a sociedade também. Autoaceitar-se é entender que tem coisas em ti que não te agradam, que tu pode melhorar, mas tu não vai ficar te julgando, te culpando por não estar naquele momento da forma que tu imaginava. Dificuldades, por exemplo, em aceitar que as outras pessoas pensem diferente. Qual é a raiz de tudo isso? Dificuldade em ter um relacionamento amoroso e tu gera expectativa na outra pessoa. Dificuldade em te olhar no espelho e ver que tu não é o padrão que a sociedade hoje coloca e que tá tudo bem. Quando a gente fala em entender que a gente não aceita, né, que os outros pensem diferente e que tu precisa ir na busca da raiz disso, é muitas vezes o fato de tu querer controlar, de tu ter uma visão limitada e achar que aquela é a verdade absoluta. E a verdade, ela não é absoluta. A verdade é relativa, é como tu enxerga o mundo, que as outras pessoas podem enxergar diferente. E às vezes existem esses embates, porque cada um quer ter a razão nas coisas. Eu levei um certo tempo para aprender isso, porque eu acreditava que a verdade era absoluta e que era determinado ponto de vista que estava certo e que quem pensasse diferente não estava certo. Mas nesse período, né, na busca por autoconhecimento, autodesenvolvimento enquanto pessoa, enquanto ser humano, eu fui aprendendo isso. E eu vou te dizer que a carga ficou bem mais leve. Porque as pessoas não precisam concordar contigo e tu não precisa concordar com elas. Mas precisa existir respeito mútuo. É tu entender que meu marido pensa diferente, meus pais pensam diferente, meus amigos pensam diferente, no meu trabalho os meus colegas pensam de uma forma diferente. E está tudo bem. Tu precisa entender que precisa respeitar e não concordar. Mas tu precisa te posicionar. Tu precisa ter a tua verdade e acreditar que aquilo é o certo para ti. E bancar isso. Mas também a gente não pode ir ao extremo. A gente também pode se permitir, com o passar do tempo, mudar de opinião, mudar de visão de mundo. E é isso que começa a fazer com que tu entenda que existam outras verdades. E se hoje tu pensa de um jeito e daqui um tempo tu vai pensar de uma forma diferente, tá tudo bem, é a tua evolução. Porque num dado momento tu pensava de um jeito. E conforme o tempo foi passando, tu foi vivendo, tu foi aprendendo, tu foi interagindo com outras pessoas, tu começou a ver as coisas de uma forma diferente. E não tem nada de errado com isso. Mas tenha um posicionamento. Tenha a tua verdade, siga ela. E se depois tu mudar, não há problema algum. E quando a gente fala, né, dessa questão de autoaceitação, também tem um ponto muito importante aí, que hoje, né, falando do externo, do estético, nós vivemos a ditadura
da beleza, a ditadura da moda. Hoje, para nós mulheres sermos aceitas, muitas vezes, a gente precisa estar de determinada forma. E o que está acontecendo? As mulheres estão todas com a mesma boca, com o mesmo nariz, com toda a harmonização facial, com os rostos, suas faces iguais, o corpo igual. Estão tão preocupadas com a carcaça, estão esquecendo do interior, estão vazias. Nós temos mulheres lindas conforme a sociedade prega, com a estética, a carcaça linda, mas vazias por dentro. E aí que vem a questão da autoaceitação, né? Pra gente entender um pouquinho melhor. Quando tu tá vazio, quando tu não te aceita, tu vive pelo que os outros pregam, tu não te posiciona, essa questão pela busca do externo ser perfeito aos olhos dos outros, faz com que tu não tenha limite. E isso é uma coisa que realmente está acontecendo na atualidade. E eu não estou dizendo que eu sou contra procedimentos estéticos. Eu, inclusive, faço botox. Não tenho vergonha de dizer, mas a questão é o equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. O que está acontecendo é que as pessoas estão perdendo a sua identidade, a sua essência, em busca de algo que é pregado pela ditadura da beleza. Mulheres com cílios desse tamanho, que realmente tu vê que são falsos. Mulheres com preenchimento labial, umas bocas que tu vê que não são verdadeiras, com excesso de silicone, com harmonização facial e todo mundo com a cara igual. A questão é o equilíbrio. Outra coisa, eu tenho um nariz super grande. Eu ainda quero fazer uma rinoplastia. Não é por estética. Porque esse nariz grande que eu tenho aqui não me ajuda em nada. Porque eu tenho sérias dificuldades de respirar. Então não adianta essa carcaça grande. Então é uma questão não só estética, mas a questão interna, né, da funcionabilidade desse nariz. Também para a questão de usar óculos. Eu passo muita dificuldade com isso. Quero fazer. Mas eu me aceito como eu sou. Nariguda, a mulher que passou na fila do nariz 2 vezes. E não tenho vergonha, não tenho problema nenhum. Eu brinco com o meu nariz. E tá tudo bem. Então a questão é o equilíbrio. Quando as pessoas então estão nessa busca constante por melhoria, é um procedimento estético atrás do outro, sem fim, o que tem dentro? Tu já parou para pensar? Como é que elas estão por dentro? Que elas precisam mascarar tanto por fora. Então a gente tem que parar para a mulherada aí que tá tomando consciência disso. Até que ponto tu vai? A mesma coisa a ditadura da magreza. Eu sou uma pessoa que mantenho bons hábitos alimentares. Mas eu já estou nos meus 43 anos e sei das minhas dificuldades. Também não quero me privar de comer coisas que eu gosto, mas também com equilíbrio. Eu tenho essa alimentação saudável, mas eu me permito ir num aniversário e comer um bolo, comer um brigadeiro. Eu me permito nos finais de semana fazer, né, um happy hour, sair e tomar um chopp, ir numa pizzaria. Até que ponto, né, pessoas que não conseguem comer nada, se dar ao prazer de comer alguma coisa que gosta, vai fazê-la feliz, né? Até que ponto? Até quando? Claro que existem os hábitos, e eu não estou dizendo que açúcar é bom.
Fico muito feliz em ver alguém que diz, eu não preciso comer açúcar. Que bom, pessoas que têm uma alimentação totalmente regrada. Mas se aquilo é um hábito e a faz feliz. E retomando, palavra de ordem na vida da gente: equilíbrio. Ah, não bebo nada. Que bom, pessoas que não bebem nada. Mas tu te permite de vez em quando, se tu gosta de um chopinho, qual é o problema? A questão é se tu usa isso como um hábito diário. Aí que mora a diferença. Então, quando a gente, retomando, né? O que a gente, quando a gente fala de autoaceitação, é isso. É tu aprender a lidar bem com coisas que não te agradam em ti. Muitas vezes na tua forma de ser, pessoas estressadas, sem paciência. Mas que tu toma consciência disso e tu começa a trabalhar isso em ti. Quando tu está acima do peso, tu olha pra ti e diz, eu me amo. E porque eu me amo, eu vou cuidar do meu corpo. Porque obesidade, gente, não é beleza. Não é... quando eu digo não é beleza, não é a questão que é lindo e maravilhoso, porque por trás da obesidade, muitas vezes vem doenças, vem questões aí que vão impactar na tua saúde. E aí tu pode me dizer, mas tem várias pessoas que são... estão acima do peso, bem acima do peso, e não tem diabetes, não tem colesterol. Mas com certeza a tua coluna vai impactar. Essas pessoas têm mobilidade. É sobre isso. Porque ninguém nasce obeso, a gente se torna obeso. Então, num primeiro momento, tu vai olhar pra ti, bom, eu estou acima do peso. O que me fez chegar até aqui e agora eu vou fazer o caminho inverso. Tu te aceitar as tuas imperfeições, o que não está certo e ir em busca disso. Outra coisa, autoconfiança. O que seria isso? É tu confiar em ti. É tu ser a tua amiga. Tu precisa ser a tua melhor amiga. Tu precisa te amar e confiar em ti. Porque a gente, com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer, a gente acaba deixando de fazer coisas na nossa vida, de ir em frente. Quantas vezes tu estava lá num emprego que não te trazia satisfação, não te fazia brilhar os olhos, tu não te sentia bem lá, mas pelo medo de mudar, de romper com aquilo, tu fica ali para sempre. Ou fica ali por um bom tempo, até, quem sabe, um dia tomar coragem, ou, o pior de tudo, tu ganhar uma carta de demissão e aí tu vai ter que te mexer. E às vezes, né, a gente passou anos e anos e anos e hoje, com o mercado de trabalho tão competitivo, tu acabou lá naquele emprego ficando estagnada, não foi em busca de capacitação, né, de atualização, e fica mais difícil tu arrumar um emprego que tu realmente gostaria. Medo, porque a tua família diz que tu vai ficar desempregada, tu não vai conseguir outra coisa. Então confia em ti. Tu tem capacidade. Muitas vezes esse potencial, essa tua capacidade está lá guardadinha, adormecida num cantinho. Tu tem que começar a buscar isso em ti. Dar esse chacoalhão, acordar, entender que tu tem potencial, tu tem capacidade, tu pode. Mas tu precisa te preparar para isso. Quando eu falo, por exemplo, de emprego, não é simplesmente sair chutando balde. Se tu tem família, por exemplo, para sustentar, tem filhos, muitas vezes não é, não quero mais e chuta. É se preparar, é preparar o terreno, ir em busca de capacitação, de atualização, né, e estar, né, pesquisando quais são as tendências de mercado, aonde tu pode trabalhar, ou melhor ainda, empreender. Abrir talvez um negócio que tu queria.
Porque hoje, com a internet, o trabalho online, né, é um mercado extenso, imenso, com muitas possibilidades. Mas tu tem que te preparar para isso. E outro fator é autogovernança. É você que manda na sua vida. Não se deixe mandar pela sociedade, pelas pessoas, e tu viver a vida delas. Não se deixe levar, se mandar pela ditadura da beleza, pelas tendências de moda. Seja você na sua essência. Mas também, tu mandar em ti, relembrando, não é uma verdade absoluta. Tu precisa entender que tu tem a possibilidade de evoluir, mas dentro dos teus valores, dos teus princípios, do que tu acredita para tua vida. Seja você. Busque autoconhecimento. Entenda quem é você na realidade, quem é você na sua essência. O que tu pode fazer por ti e não pelos outros. E uma coisa fique bem clara. Tu és a coisa mais importante na tua vida. Tu és a prioridade de estar bem. Mas eu quero falar uma coisa: estar bem de saúde física, mental, emocional e espiritual. Com isso, tu vais aprender a se relacionar bem contigo mesma. E aí tu vai ter possibilidade de ter bons relacionamentos familiares, amorosos, de trabalho, as tuas amizades. Pensa que tu é a base, tu precisa estar bem para dar conta de educar bem os teus filhos, de poder ter um relacionamento amoroso abundante, que tu merece ter um relacionamento amoroso com alguém que tenha objetivos, valores em comum, com amor, com respeito. Lembra que nos relacionamentos familiares existe uma hierarquia. E eu não estou dizendo que enquanto seres humanos, um tem mais valor que o outro. Mas entender que quem veio antes tem a sua história. E que enquanto, por exemplo, os nossos pais, eles são maiores que a gente, porque eles nos antecederam. E eles têm a vida deles. E a gente não pode julgá-los. A gente pode fazer diferente. E aí isso eu entro um pouquinho na questão falando de constelações sistêmicas, a gente entender isso, que eles nos antecederam, na hierarquia eles são maiores, eles têm a história deles, e a gente não pode julgá-los, a gente vai honrar, entendendo que eles fizeram o que fizeram com as limitações e possibilidades que eles tinham. E se hoje eu não concordo, eu respeito e faço diferente. E isso com certeza vai ajudar nos teus relacionamentos amorosos. Porque quando a gente entende, a gente honra quem veio antes, a gente vai entender que eles podem ser diferentes da gente. E a gente não vai buscar nos nossos relacionamentos amorosos o nosso pai, ou a própria mãe. Tudo isso, né, está interligado e a gente tem que ter esse entendimento. Quem são os nossos amigos? Quando a gente tem valores, princípios, a gente consegue ter autogovernança, a gente sabe o que quer e a gente não vai ser influenciado por pessoas. As pessoas, os teus amigos, eles precisam ser pessoas que te inspirem, pessoas
que te deem uma luz, que tu olhe e diga, essa pessoa tem alguma coisa que pra mim faz sentido. É com ela que eu quero estar, é com ela que eu quero aprender. E com certeza tu vais conseguir trocar, tu também vais ensinar. Nas nossas relações de trabalho, como é que a gente vê o mundo? Aquela coisa de a minha verdade, o meu ponto de vista. Eu sei recuar quando é necessário. Tudo isso começa com o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo. Entender nossas limitações, as nossas dificuldades e ir em busca de autoconhecimento para evoluir, para se aprimorar. Cuida de ti, mulher. Busca a tua verdade, mas lembra, ela não é absoluta. E se amanhã tu quiseres mudar, não tem problema. Mude de ponto de vista, de opinião, de visão de mundo. Tem uma música do Raul Seixas que eu adoro. Aquela metamorfose ambulante, né? Que fala, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião sobre tudo. Assim é a vida da gente. Se permita mudar. Se permita evoluir. E nós estamos nesse plano para isso. Num próximo vídeo a gente volta com outro assunto. Um excelente dia a todas.